Hoje nós vamos conversar com o mestre sênior de Wing Chun, mestre Júlio Camacho, que é líder do clã Moi de Oleô, né, uma das maiores referências do Wing Chun no Rio de Janeiro, se não a maior referência. O Júlio tem um trabalho muito relevante dentro das artes marciais, especificamente dentro do Wing Chun, com repercussão inclusive internacional. Então é uma grande honra para nós receber aqui o Júlio, que é o nosso Sirim, inclusive, né, meu e do Rodrigo, é o nosso irmão mais velho, aí o irmão mais velho Kung Fu, e uma grande honra, uma grande satisfação recebê-lo aqui hoje no nosso canal. Seja muito bem-vindo, mestre Júlio. Fábio Campi, Rodrigo Jarola, mais do que honra para mim, é uma alegria. É um prazer estar com vocês, né? São duas pessoas que a gente conhece há um bom tempo, a gente tem muita experiência junto dentro do campo do Kung Fu, né? E ver vocês, né, nesse avanço profissional, nesse canal que tem sido cada vez mais relevante, inclusive, para o campo, né? E, de certa maneira, participar e contribuir com isso, para mim, também é uma alegria muito grande, né? Obrigado pelo convite e um prazer. Espero que seja um momento prazeroso para todos nós. Também contamos aqui com a presença do mestre Rodrigo Jarola, que é cofundador da Conexão Marcial, gerente operacional do Instituto Moyar, que é uma referência também de instituição como escola de educação Kung Fu. Mestre Rodrigo, uma grande honra. Mestre Fábio, muito obrigado pela apresentação e mais uma entrevista fantástica aí com o mestre sênior Júlio Camacho, que é uma honra. A gente está muito satisfeito de tê-lo aqui. Muito obrigado, uma honra para a gente. Mestre Júlio, eu queria que você compartilhasse com a gente, né, como que foi seu início, né, a sua jornada dentro das artes marciais, né? Eu tenho conhecimento que você praticou outras artes e começou cedo, né? Como é que foi esse seu início? Você teve influência de alguém? Como é que foi? Bom, a minha história de vida mais ou menos mistura com minha história marcial. Meu pai era professor de arte marcial, portanto, o meu primeiro contato, primeiro acesso eu tive, né, à arte marcial foi na sala da minha casa, foi em casa. Né? Meu pai era professor de artes japonesas, né, particularmente ele dava aula de duas artes, né, karatê e jiu-jitsu. Foram as duas primeiras que eu tive contato, mas de uma forma interessante, de uma forma doméstica, não de uma forma... Eu não ia para a academia para praticar, então pouco era aluno dele. Eu tinha acesso àquele tipo de ambiente. Isso, para mim, eu não podia imaginar, claro, na época, mas acabou virando a semente de uma coisa muito interessante que eu vim encontrar lá na frente, na própria família Moyar-san, que é a relação afetiva da arte marcial como dispositivo de desenvolvimento humano e dispositivo de combate, mas a relação efetivamente de pessoas que gostam de estar juntos umas com as outras e aprendem pela convivência. Então acabou esse início sendo a semente de uma coisa que, felizmente, por coincidência, encontrei lá na frente. Então, mais ou menos com 4, 5 anos, eu não tenho uma data, portanto, né? Entre 4, 5 anos, até onde mais ou menos eu me lembro, eu tive as minhas primeiras experiências, né? À medida que o tempo foi passando, eu fui aprendendo mais, formalmente aprendendo. Na pré-adolescência, aí sim eu tive experiências em academias, em artes japonesas, e depois fui avançando um pouco mais para as artes chinesas, pratiquei alguns estilos de Kung Fu, outros. Vocês sabem, né, uma das minhas paixões na minha pré-adolescência, adolescência e fase adulta era o surf, né, e chegou o momento, né, que pendeu mais para o lado do surf do que da arte marcial. Então, ali pelos, talvez, 14, 15 anos, eu rompi completamente com a arte marcial, coisa que todo adolescente realmente faz, é romper com os pais, né? E me enderecei totalmente, né? Eu já surfava antes, mas totalmente para o surf. Foi curioso que depois, lá na frente, aos 17, meu pai morre, ele tem um infarto e morre. Ele não morava no Rio de Janeiro na época, ele era separado da minha mãe, e eu fui para o funeral, na cidade que ele morava, e para elaborar o meu luto, eu fiquei por lá mais umas 2 semanas, né? Ele morava numa casa muito grande, assim, tinha a casa da minha avó, que era na frente, nos fundos tinha a casa dele, e eu, dentro da minha tentativa de elaboração de luto, pedi para ficar na casa dele, né? Então, assim, eu dormia nesse período pós-morte dele, eu dormia na casa dele, sabe? Eu reorganizei aquela casa para poder morar e ter a experiência que meu pai teve. E meu pai tinha uma paixão que eu compartilho, uma paixão por livros muito grande, tinha uma biblioteca absurda na casa dele, e muitos livros de arte marcial, e ele tinha um hábito de sublinhar livros. E aí eu comecei a notar que, primeiro, né, ele tinha migrado, assim, cronologicamente, muito claramente, das artes japonesas para as artes chinesas, chegando no Kung Fu, e estava muito entusiasmado na época com o Wing Chun.
Então foi interessante que essa minha volta para o Rio de Janeiro, quando eu voltei de lá para o Rio, eu voltei meio que tentando buscar a arte marcial de novo como uma tentativa de resgate do meu pai e buscar particularmente o Wing Chun, e não tinha a ver essa interessante, não tinha a ver com Bruce Lee, né, que era o grande motivador de todo mundo, né? Era justamente resgatar, né, a figura do meu pai, no sentido, no momento mais avançado da vida. E, de novo, uma outra feliz coincidência, porque quando eu finalmente encontro... Eu cheguei a praticar outros estilos de Kung Fu, pratiquei o Wing Chun em outras escolas, mas na Moyal Wing Chun propriamente eu ingressei só bem depois, em 1992. Eu já tinha praticado o Wing Chun muito tempo em outra escola. E quando eu encontrei o nosso mestre, né, o Sifu, a associação que eu fiz foi justamente essa. Então, de alguma maneira, eu encontrei na figura do meu Sifu o que simbolicamente eu estava buscando do meu próprio pai. E aí fechou tudo, porque eu tinha um aspecto Sifu Todai imanente, né? A relação mestre-discípulo estava latente ali dentro, estava potencial. A noção de família Kung Fu batia completamente com a noção de família natural que eu tinha, e o sistema em si, e a forma com que, né, o nosso mestre sempre transmitiu, sempre foi muito encantador, sempre foi fascinante. Então, fechou as 3 pontas. Eu tinha o sistema de Kung Fu, a família Kung Fu e a vida Kung Fu em um tempo só. Então, numa linha muito geral, começou numa busca de uma demanda completamente pessoal e natural, e como desdobramento, né, eu, de fato, assumi um compromisso que não foi compromisso, né? Foi uma condição vitalícia, né? Inclusive já entrou numa segunda questão, que eu ia perguntar como é que foi o início dentro do sistema Wing Chun, né? E eu vejo que, né, o Sifu morava em São Paulo, né? Você no Rio, né? Como é que foi esse encontro? Como é que foi esses primeiros passos aí? Olha, Rodrigo, se tem uma coisa que assim verdadeiramente eu acredito, né, com força, né, e poucas coisas metafísicas eu acredito com tanta força quanto a sorte. E eu te digo, foi sorte. Foi absolutamente sorte. Como quase tudo, né, que a gente vê na nossa vida que dá certo e não dá certo, tem tantos fatores externos que poderiam ter ido para lugares tão diferentes que eu vejo que tinha que ser sorte. Como eu disse, eu tive várias experiências de arte marcial. Eu tive uma experiência por um bom número de anos em uma outra escola de Wing Chun. Eu, muito jovem, era muito aguerrido, gostava muito daquela coisa da luta mesmo, do combate e tudo mais. Eu tive um acidente muito grave, lutando. Colocou em risco minha vida. Cheguei a fazer 3 cirurgias, justamente na face, no rosto, na cabeça, por causa disso. E eu tinha decidido ali que eu teria rompido completamente com a arte marcial, a partir desse evento, desse acidente. E aí comecei a ver outras coisas. Eu sempre fui interessado no pensamento, na cultura oriental, né? E aí me inscrevi num curso, né, de respiração, né? Um curso específico de técnicas de respiração, né? E aí eu lembro que, né, já tinha mais ou menos uns 5 anos, precisamente, 5 anos, entre esse episódio do acidente, né, e o dia que eu fui nesse curso. Então, numa dessas aulas, eu pego e boto uma camisa que eu não usava nunca mais, que era exatamente uma camisa velha que estava lá, que eu nunca joguei fora, que era da escola anterior. Quando eu chego nessa aula, tinha uma outra pessoa com uma camisa também de Wing Chun. Então, eu estava com uma camisa, né, de Wing Chun dessa escola, e tinha um sirrim meu, Leslie Livingstone Fernandes, né, que estava também com a camisa da Moyal Wing Chun. E foi interessante que, por conta da camisa, ele se aproximou e veio conversar comigo. E aí, você pratica arte marcial? E a resposta clássica, não, fiz um pouquinho, né? E assim, eu não conseguia, né, não só me identificar, mas me mostrar como um praticante ou como um ex-praticante de arte marcial. Era uma coisa que eu queria deixar para trás. E aí ele puxava assunto, insistia. Né? No início eu até achava assim, pô, cara, não quero, né? Não quero falar disso. Ele ficava, e cada aula ele voltava e me convidava para ir lá. Né? E eu falei, cara, quer saber? Eu vou lá algum dia só para esse cara parar de encher meu saco, né? Porque enquanto eu não for, né, esse curso é longo, ele não vai parar. E um dia fui. E aí encontrei um outro sirrim meu, né, pessoa pela qual eu tenho muita gratidão, né, o sirrim Juscelito Weiner, que era uma personalidade assim ímpar. Quem teve a oportunidade de conhecer, não esquece. E aí quando eu chego lá, só que ele era exatamente uma pessoa muito simpática, né? Essa era a característica dele, né? Então eu cheguei lá, a primeira vez cheguei lá, ele disse, o que você veio fazer aqui? Vim conhecer, mas veio conhecer por conhecer ou você quer praticar? Não, eu penso em praticar. Tá bom, matrícula é tanto, quando é que você começa? Eu falei, não, vem semana que vem. Então você não vem, pode ir embora, você está enrolando, porque se você quiser, você já começava agora. Eu fiquei meio morinho, quer saber? Então tá bom, então eu vou começar, só para os caras deixar de ser arrogante como ele. E comecei. E felizmente, graças a essa postura nada convencional, né, que eu comecei a ressignificar a própria experiência de arte marcial,
a própria experiência que eu tive com o Wing Chun. Isso foi em 1992 e teve um negócio muito legal. Em 1992, o Sitaiku Muyat, o patriarca Muyat, estava vindo ao Brasil, né? E um pouco depois daquele período. Então, assim, eu estava vendo uma mobilização de pessoas, né, que iriam do Rio de Janeiro para São Paulo. Eu falei, quer saber? Vou nesse grupo aí também, né? Então, foi interessante que eu conheci a um só tempo, ao mesmo tempo eu pude conhecer o meu Sifu e o meu Sikun, né? E é claro que, quando eu falo da sorte, também morar numa cidade distante do meu próprio Sifu, eu acho que foi sorte. Porque uma coisa que eu notei é que, muitas vezes, o fato de você estar distante, e sobretudo numa época pré-internet, pré-WhatsApp, pré-redes sociais, você, para estar em um local, você precisa se descolar completamente do outro local. Então, hoje, por exemplo, já não funciona tanto assim. A pessoa fala, eu estou aqui nos Estados Unidos, vocês estão no Brasil, e a gente conversa como se estivesse um de frente para o outro. Na época não era assim. Então, quando eu ia para São Paulo para passar, fosse um fim de semana, fosse um mês, não importa, aquele período, quando muito, era interrompido por uma ligação que era cara, interurbana, de 3, 4 minutos para casa, uma vez por semana. Então, assim, o grau de imersão era muito maior. Então, de certa forma, eu também considero uma rajada de sorte muito forte, muito grande, o fato de eu nunca ter morado na mesma cidade do meu Sifu. É o que me deixa tranquilo hoje de não morar mais no mesmo país, né? Espero que a sorte siga. Júlio, como que foi essa sua decisão de começar como um profissional de Wing Chun, né, para transmitir a arte? Conta para a gente como é que foi essa decisão, essa ocasião. Então, Fábio, não foi uma decisão, né? Assim, quando eu vi, eu já era. Isso é uma coisa que trouxe, pelo menos para mim, assim, uma segurança muito grande em seguir pelo caminho, porque quando você decide alguma coisa, você tem uma decisão a tomar, em algum momento, sobretudo quando as coisas não vão tão bem, você se questiona, será que eu decidi certo? E o que eu notei, olhando para a minha carreira agora em perspectiva, né, de trás para frente, eu notei que, de fato, nunca teve uma decisão. O que teve foi uma sequência de pequenas, mínimas escolhas que me fizeram seguir por um caminho. Então, o que aconteceu foi o seguinte, né, a gente falando até em termos bastante familiares. Em 1994, esse nosso Sirin, Juscelito Weiner, né, ele decide se afastar da posição que ele ocupava de representante, né, lá no Rio de Janeiro, convoca uma reunião, foi determinante essa reunião, em 1994, dizendo o seguinte, olha, o Wing Chun no Rio de Janeiro está acabando. E aí tem uma terceira pessoa que eu queria citar, o terceiro Sirin meu que eu queria citar, que é o meu Sirin Paulo Freitas, que nessa reunião ele fala, não vai acabar. Se depender de mim, né, vai seguir. E aí eu meio que fui impelido, assim, achei tão legal aquela fala, né? E tinha outras pessoas à mesa e as pessoas não se pronunciavam. Que eu nem sei por quê, que eu falei assim, eu também, estou contigo. E aí começou, né? Então, na época eu era publicitário, eu era até bastante bem sucedido na carreira de publicitário, coisa que eu, durante muito tempo, levei em paralelo a profissionalização como profissional de arte marcial e como publicitário, e aos poucos, como eu disse, de uma forma natural, veio migrando completamente para a arte marcial. E aí o que ele faz é abrir uma escola em Petrópolis, né? Teve um apoio muito grande do Homero Pereira, né? Que era a pessoa que ia para lá com frequência para Petrópolis para poder ajudar o São Paulo nesse trabalho. E eu ajudava ali dentro do núcleo Rio de Janeiro, na época, na medida que podia, e decidi abrir minha própria escola. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, né? Eu morava muito próximo, né, de um tio meu, e comento com ele isso. Num papo informal, poxa, eu estava pensando, está acontecendo isso com o Wing Chun no Rio de Janeiro e tudo mais, estava pensando em começar um trabalho, né? E esse meu tio, empresário, com aquela visão bastante empresarial, um dia me liga assim, Júlio, olha só, surgiu uma sala aqui agora, né? Assim, assado, em tal lugar, tal, o aluguel é barato, né? E eu já falei para o proprietário que você, né, está interessado, quer dar uma olhada? E quando eu vi, né, foi interessante, eu lembro do valor até hoje, da época, né? Era 280 unidades de moeda, não sei que unidade de moeda que era. E aí, quando eu olho para aquilo, eu penso assim, ó, pô, não vai dar. Aí começa a jogar desculpa, né? Fala assim, poxa, mas não tem fiador, não, o fiador sou eu. E aí teve, na verdade, falhou a memória, teve um pedacinho antes disso que é muito relevante, né? Que essa é uma história bastante interessante, que foi um pouquinho antes desse episódio. Estava na casa, né, da minha prima, da mestra Úrsula, e aí toca o telefone, né, da casa dela. E eu atendo, e uma voz muito poderosa fala o seguinte para mim, eu queria falar com o Júlio Camacho. Sou eu. Júlio Camacho, eu quero ser seu aluno.
Falei, sem problema, você vai lá no Núcleo Rio de Janeiro, né? Assim, sensato. Não, quero ser seu aluno particular, porque naquele... E aí o termo que ele usou foi esse. Naquele Núcleo Rio de Janeiro lá, só tem bundão. Ninguém sabe lutar e o único cara que sabe lutar lá é você. E eu quero aprender com você. Eu achei estranha aquela postura. Falei assim, olha, vamos conversar, né? E aí marquei com ele, né? Na casa da Úrsula tinha um segundo andar que era um terraço. E aí marquei um dia para ele conversar comigo pessoalmente, né? Para tentar entender essa história, já que ele não queria ir lá, porque ninguém sabia lutar, só eu sabia lutar. Quando eu chego, né, a gente marcou 9 horas da noite. Quando eu chego, eu olho para ele, eu falo, como vai? Tudo bem, fulano? Tal. Ele, tudo bom. E não me deu ideia, continuou parado, debruçado na varanda. Falei, vamos conversar? Ele falou assim, não, vou esperar chegar o Júlio Camacho. Falei, o Júlio Camacho sou eu. E ele olhou com aquele desprezo. Mas é você? Júlio Camacho não é aquele moreno mais alto, careca? Não, aquele é o Luiz Otávio. Então, na verdade, eu estava na categoria bundão, que não sabe lutar, né? E aí a frase que ele me disse, né, que de fato deu start, né, deu o primeiro grande passo da minha carreira, foi essa. Já que é você, vai você mesmo, viu? E aí esse foi meu primeiro aluno, né? Essa foi a primeira pessoa inscrita. Esse senhor, que era um faixa preta de várias artes marciais, era professor de segundo grau e levou 3 alunos, né, que os principais alunos dele levou lá. E esses foram os 3 primeiros alunos, então, daquele trabalho que estava começando ali. Nesse período, eu fui dar uma palestra num condomínio que o pai da Sissoki Úrsula, ele tinha um restaurante nesse condomínio, né? E aí a Úrsula, ela estava nesse local, né? Ela tinha na época 15, 16 anos. Eu acho que mais como filha dele do que propriamente a pessoa para assistir aquela palestra. Eu fiz a palestra para os moradores, estava pensando em começar um trabalho por ali, ela ficou assistindo. Na época ela usava um cordãozinho de capoeira, né? E aí quando terminou, era minha prima, novinha, nem dei bola, né? E aí ela começou a fazer perguntas e eu não tinha paciência para responder, que eu estava atendendo as perguntas de outras pessoas, né? Que supostamente iriam praticar. E, de novo, o Homero foi a pessoa que, né, teve lá, ficou com ela, explicou, deu, porque eu não dei menor bola para ela. Pois bem, ela foi a 4ª aluna. Então, só para explicar melhor essa 4ª aluna, na época, minha mãe tinha muito medo de eu ser mal sucedido nesse processo e tinha pena, porque eu não tinha aluno. E aí, a Úrsula pediu um desconto, né? Na época, a mensalidade era R$80, ela pediu para pagar 40, né? Eu aceitei. E aí, depois eu descobri que era minha mãe que pagava, né? Porque minha mãe pagava por pena porque o filho dela não tinha aluno, né? E aí foram esses 4 primeiros alunos do Núcleo Jacarepaguá, né? E aí depois emenda justamente naquela história, né? Que é quando meu tio surge com esse local, né? E aí começa uma outra etapa. E isso tem muito a ver com a próxima pergunta que eu ia fazer, que é sobre a sua visão do Wing Chun global, visto que tiveram inúmeras experiências dentro do Brasil, dentro de vários estados, experiências internacionais. Então, como é que é essa visão, né? Como é que foi alguma experiência que te chamou a atenção nesse momento? Desde, né, que são décadas de prática com milhares de pessoas. Então, como é que é esse processo de evolução? O que você traz para a gente dessa tamanha essa experiência, né? Você sabe que me ocorreu agora uma frase que eu ouvi do Sifu, né? E o Sifu ouviu do Siku, né? Que Kung Fu não se conta, por exemplo, em semanas, meses ou anos, né? Kung Fu se conta em décadas, né? Então é interessante que hoje, na minha 3ª década dentro da família Kung Fu, de fato, assim, realmente é muita coisa e é muita história. Tentar trazer uma visão global, né, para isso assim, é ficção, né? Porque sempre vai ser um recorte muito ínfimo, talvez, do que seja. Mas antes, Rodrigo, eu queria só me permitir voltar um pouquinho naquele tema anterior, tá? Só para fechar uma história que também é muito determinante para mim, eu acho que para a nossa família, com esse início. Quando esse meu tio me fala dessa sala, o que eu faço, né? Eu pego o ônibus e vou para São Paulo. Essa história são raras as vezes em que eu consigo contá-la sem me emocionar, sem chorar, né? É o esforço que eu prometo fazer aqui agora. Acho que eu vou ser bem sucedido. E aí eu fui para a casa do Sifu justamente com essa ideia, tipo assim, olha, finalmente, né, eu vou alugar um local. Isso foi no dia 1º de agosto de 1995, né? E vou me tornar um representante do meu mestre. Na época ele morava bem perto do Mocum, né, da Mocum da Júlio Verne já. E aí fui na casa dele, né? Então tava ele, né, a Simô e eu e o Cláudio Edson, que era um praticante também da época que morava no Núcleo Central. E quando eu chego lá, eu falo para ele, e foi muito interessante, porque nesse período, um pouco antes,
né, o Sifu tinha visto aquele filme Coração Valente, né, e era muito interessante a dinâmica da vida Kung Fu, né? Você chegava em São Paulo, o Sifu levava você para ver Coração Valente. Aí chegava outra, pro dia seguinte tinha de novo. Então, você ficava 3 dias lá, você via 6 vezes o filme, o Sifu via aquele filme o tempo inteiro. Quando eu fui nesse dia, eu levei de presente para ele um VHS com o making off do Coração Valente. E a gente botou lá na casa dele, tinha uma rede assim, no meio da sala, a gente ficou lá sentado na sala, né, vendo o making off, né, do Coração Valente, né, mostrando as dificuldades de produção e tudo mais, né. Era o primeiro filme dirigido pelo Mel Gibson e era um filme monstruoso em termos de orçamento, de complexidade. E aí, vendo aquele filme, né, e com aquele fundo, né, se for puxar assunto, Júlio, como é que você pensa em fazer e tudo mais, eu vou explicar o meu plano, isso com o filme passando ao fundo. E aí o Sifu chega para mim e fala assim, Júlio, vou dizer para você, né, você não tem a menor condição de dirigir um núcleo. Pelo seu nível de Kung Fu, pela sua maturidade, você não tem condição nenhuma. E caiu meu mundo, né, porque para mim já estava tudo certo. E aí o Sifu olha para a televisão e fala assim, mas pensando bem, o Mel Gibson também não tinha condição de dirigir esse filme. Aí eu sorri. Ele falou, mas pensando bem, você não é o Mel Gibson. E aí eu chorei. E aí a coisa ficou naquela gangorra e não parava. E não parava. E foi uma reunião, assim, eu fui de manhã para São Paulo, cheguei de tarde, fui de ônibus e voltei naquela madrugada. E o Sifu falava o seguinte para mim, Júlio, assim, olha, eu vou falar, eu acho que você não tem condição de ser bem-sucedido. Mas se você quiser minha autorização, você tem. Mas eu acho que não vai dar certo. Mas se você quiser fazer, você faz. Mas eu acho que vai dar errado. E ficava nisso o tempo inteiro. E assim, isso para mim foi absolutamente determinante. Porque todas as vezes, e não foram poucas, foram algumas centenas ou milhares de vezes, em que eu olhava e falava o seguinte, olha, realmente não está dando certo. Eu lembrava que tinha um outro lado do Sifu que tinha o seguinte, mas se você quiser tentar, você pode, você tem minha benção. Então foi muito bom, porque quando a coisa estava boa, esse tipo de fala não me deixava subir e acreditar que eu era bom. E quando a coisa estava ruim, e foram várias as vezes que a coisa estava ruim, eu lembrava dessa conversa e pensava o seguinte, poxa, eu acho que o mínimo que eu posso fazer é honrar esse voto que foi dado lá atrás. Então, assim, foi interessante, é muito importante para mim, para a minha história, para a história da nossa família, esse episódio, porque foi justamente ali, pela primeira vez, de uma forma mais incisiva, eu consegui, assim, viver uma gangorra emocional de sucesso e de fracasso que estaria presente na minha vida até o final dela, que vai estar presente na minha vida até o final, e eu acho que de qualquer pessoa. E felizmente eu tive a sorte de ter essa experiência de forma muito simbólica e, mais que tudo, construtiva, né? Realmente, assim, eu notei claramente a intenção do Sifu de fazer uma aposta, mas não uma aposta cega, uma aposta responsável, né? Então, esse é o fechamento da questão anterior. Você tinha feito uma pergunta, Rodrigo, você quer fazer de novo? Isso. A pergunta era o seguinte, porque ela já vai entrar numa outra pergunta mais para frente, né? Que é como você enxerga essa mudança sua, né, do Brasil para os Estados Unidos, né? O que te motivou, né? Quais são, qual que é a busca, né? Novos desafios, qual foi a visão para gerar essa mudança? Sabe que se tem uma coisa que eu não sou, é um filósofo, mas tem uma frase que eu gosto muito sobre filósofos que diz o seguinte, filósofo é aquela pessoa que quando você completa a resposta, você já esqueceu a pergunta, né? Eu estou nesse estilo, né? Que você faz perguntas, eu falo tanta coisa que eu não sei se lá no final a gente vai lembrar do que foi perguntado. Deixa eu tentar então pegar as duas coisas numa só, né? A anterior e essa. Mais ou menos, quer dizer, de novo, né? O fato de eu morar em outra cidade, né? Se fui em São Paulo ou no Rio, a coisa de viajar, a associação do Wing Chun, da relação Sifu Todai e da viagem, estava num balaio só, era uma coisa só. Eu nunca morei na mesma cidade do meu Sifu, na minha vida. Então é interessante que a ideia de você associar a vida com o Fu, o aprendizado do sistema e a viagem, estava desde sempre. Para reforçar isso, o próprio Sifu teve uma experiência parecida. Ele nunca morou no mesmo país do seu próprio Sifu. Então, eu olhava para o meu Sifu dentro daquela perspectiva e entendia assim, poxa, isso é possível. Então, assim, ficou naturalmente uma coisa quase que sistematicamente herdada. E era muito comum, na época, a gente viajava muito para Minas, não para Brasília ainda, mas a gente viajava muito entre os estados, entre os locais, para poder fazer esse intercâmbio dos núcleos. Era muito comum isso. Era muito comum, num mês de 4 semanas, a gente passar as 4 semanas, 3 semanas viajando e uma recebendo a família Kung Fu na sua própria cidade. Isso era muito, muito comum durante décadas.
Então, eu viajava muito já, por questões, né, pessoais, como praticante, como profissional. Mas em 1997, teve assim, um episódio que é absolutamente também marco na minha história, na minha carreira, que foi a aposentadoria do Cicu Muyad, né? Então, o Patriarca Muyad fazia 60 anos, ia fazer a celebração de 60 anos, e a sua aposentadoria, montou-se uma comitiva, né? Essa comitiva tinha precisamente 13 pessoas, né? Era o Cifu e a Simô e mais 11. Eu me inscrevi, evidentemente, nessa comitiva. Na época, eu tinha visto de turista vencido há pouco tempo e eu achei que seria muito tranquilo renovar, né? Fui lá, né? Naturalmente, cheguei lá no consulado, entreguei meu passaporte, e meu visto foi negado. De turista não foi entregue. E aí, mas como é que faz, né? Eu preciso ir lá, né? O Sicum vai aposentar, eu preciso ir lá, né? E tentando explicar, assim, de forma quase inocente lá para o cônsul, o que era vida com Fu, família com Fu, esse tipo de coisa, e ele não queria saber. E eu perguntei, como é que eu posso fazer? Né? Ele disse, não, o ideal é você esperar 6 meses. Eu falei, como 6 meses? Daqui a 2 meses. Eu tinha ido para a Argentina com o Cifu e com a Simô, né, em maio daquele mesmo ano, e a viagem seria na metade do ano, em julho. Eu falei, mas quando é que eu posso voltar? Aí o cara fala assim, eu lembro direitinho, ele falou assim, ele só soltou, ele falou assim, você pode voltar amanhã se você quiser, mas provavelmente você não vai conseguir. Esse você não vai conseguir me lembrou do você não vai conseguir do Cifu, um pouco antes. Eu falei, eu já vi essa história, sabe? Assim, então tá bom, pode voltar amanhã? Pode, acho que você não vai conseguir. Aí voltei, e ele estava certo, eu não consegui, né? E aí comecei a voltar todos os dias, né? Eu costumo brincar que eu não tinha um visto de turista, eu queria um visto de chato, né? Porque eu ficava todos os dias. E eu fui no período de mais ou menos um mês, um pouco menos, eu fui 7 vezes ao consulado. Cada vez eu pagava uma nova taxa, juntava mais documentos e cada vez piorava. Era engraçado que eram 4 cônsules, né? E aí você não pode ser entrevistado pelo mesmo mais de uma vez. Então eu ia de manhã, na época de manhã e tarde. Chegar de manhã, na minha vez, já tinha sido, esperava. Aí voltava, esperava trocar o turno, até que, né, na 6ª vez em que não tinha sido aprovado, eu tomei a decisão assim muito, eu voltava para casa chorando, toda vez. E depois juntava o documento e voltava para lá, porque eu botei na cabeça, eu vou. Na 6ª vez em que foi negado, eu consegui uma entrevista com o vice-cônsul geral. E nessa entrevista, lá em cima do prédio já, eu queria só saber por que eles não estavam aprovando, né? E em suma, o cara falou o seguinte para mim, olha, você sabe que você está em território americano aqui, e pelas leis americanas nós não somos obrigados a dizer para você as razões pelas quais você está sendo negado. O próximo, por favor. O próximo, por favor, e acabou. A entrevista foi essa. Eu desço, saio do consulado, né? Foi a única vez que eu liguei a cobrar para o Núcleo Central. Liguei para o Núcleo Central, né? Atendeu-se em Renato, que mora aqui nos Estados Unidos também, que ele era o responsável pela compra das passagens. Eu falei assim, queria te pedir uma coisa, pode comprar a minha. E aí ele falou assim, Júlio, você conseguiu? Ele falou assim, não, mas se eu não comprar, eu desisto. Eu estou no meu limite. E eu lembro que o Serrinha, uma pessoa muito cuidadosa, ainda falou assim, Júlio, você não quer pensar bem? Né? Pensa bem, gente. Falei assim, se eu pensar bem, eu faço certo, que é não comprar. Então, por favor, compra a passagem, me dá sua conta que eu vou depositar. Para minha sorte, fez o errado, ele comprou, né? Ele confirmou o meu nome. E aí já era, né? Agora eu preciso, né, ser aprovado. E na época, a viagem inicialmente estava marcada para o dia, acho que dia 28. E depois, nesse intervalo, a viagem foi antecipada para o dia 26. E ali eu já estava. E esse dia, né, esse dia que eu vou contar agora, foi dia 25. Então, assim, eu já sabia que, né, eu já estava fora da comitiva, estava tudo dando errado, mas eu falava uma coisa, virou meu mantra. Eu falava assim: até o dia 28, nunca eu vou dizer eu não vou. A partir do dia 29, eu até posso dizer eu não fui, mas eu nunca direi eu não vou. E aí, para minha felicidade, né, no 8º, eram 8. No 8º, eu fui aprovado. Isso no dia 25. E aí ele me dá o protocolo e fala assim, você pega dia 28, que era o dia da passagem, o dia que estava comprada a passagem. Eu saí de casa sem passaporte. Para passar, imagina o estado emocional. Saí de casa para passar no consulado, para pegar o passaporte para ir para o aeroporto. Né? Essa foi a montagem, né, dessa primeira viagem. Então, ali começou, e aí, né, por que eu dei essa volta toda? Começou uma saga muito grande de viagens internacionais. Né? Eu tive, precisamente, 30 entradas em Nova York,
por conta do Kung Fu, desde então. Mas teve uma coisa muito legal. Quando eu cheguei na sede mundial, na antiga sede mundial, na 45 East Broadway, eram 6 andares. Quando eu cheguei lá em cima, eu vi com a letra do Sifu, escrito assim, ó, Nice Restaurant, na porta. Que era o restaurante onde fazia chá do lado. Então, na hora que eu subi, eu vi aquela... Quando eu vi aquela... Eu acho que eu fiquei tão nervoso que eu não peguei. Eu devia ter pego aquele bilhete para mim guardado, né? Não peguei, né? Mas estava lá só escrito Nice Restaurant, com a letra do Sifu, que é muito característica. Eu desci com mala, com tudo, né? Eu lembro que eu viajei com $500 e o transfer do aeroporto para Chinatown tinha dado 90. Então, assim, com meia hora de Nova York, já tinha ido 20% de toda a minha verba, né, para tudo, né? E aí, quando eu chego, né, foi uma imagem assim de sonho, né? Ver lá o Sikun, a Sitai, né, o Sifu, a Simo, o Sipak Miguel, o Sipak Pi, toda aquela comitiva assim. E quando eu entro, eu estava entrando num sonho, né? Então, eu estava completamente alterado, imagina, totalmente alterado. E aí o Sikun, olha, todo mundo sabia da minha história, né? Todo mundo já sabia que eu tinha conseguido, mas não tinha como comunicar nem nada, por isso o Sifu deixou o bilhete. E aí, quando, né, é aquela alegria e tal, e foi a primeira coisa que o Sikun, o Yato, falou para mim, né, em Nova York. Ele fala o seguinte, ó, valeu a pena esse esforço todo? Eu falei, valeu. Então, você vai vir todo ano? Eu falei, claro. Quando eu falei claro, eu falei, putz, como é que eu faço isso, né? E agora? E tem uma história parecida do Sifu, que ele pegava dinheiro emprestado. Aquele ano eu tinha pego dinheiro emprestado com uma pessoa que eu demorei exatamente 12 meses pagando e no final de 12 meses eu peguei de volta o dinheiro e viajei de novo, né? Então, durante 3 anos, exatamente 3 anos, essa minha amiga que mora aqui, a Elke, né, ela me emprestava o dinheiro, eu pagava ao longo do ano e no final do ano eu pegava de volta e viajava de novo e renovava o empréstimo até o dia que não precisou fazer mais isso. Então, essa conjugação de situações, né, coroada por essa fala do Sikun Muyato, na qual, né? Então você vem todo ano, né? Aí eu assumi um outro compromisso ali. E aí decidi cumprir esse compromisso e, de fato, até o final da vida dele, eu pude, no mínimo, uma vez por ano, tive a oportunidade de estar no funeral dele, e mesmo após o passamento, evidentemente, eu continuei indo para Nova York e viajando. E seguindo o Sifu. Então a gente foi para a China, a gente foi para, enfim, para a Europa, foi para vários outros lugares. Então, realmente traz um panorama mundial, né, assim, do Wing Chun. Isso foi muito importante, Arola, justamente nessa etapa em que eu estou vivendo agora, que a gente sabe que as contribuições que nós fizemos no Brasil são gigantescas, né? Acho que cada um de nós, o Fábio Campi, você, Rodrigo, tem um recorte diferente de quem é o nosso Sifu, né? De quem é essa pessoa que a gente vê um pedaço só. Mas eu, felizmente, tive, assim, como alguns outros irmãos com fome, uma oportunidade muito rica de ver o meu Sifu dentro da relação Sirindai dele, entre os irmãos Kung Fu. O peso, e mais do que tudo, a importância que ele tem do trabalho que ele desenvolve, e o impacto que esteve na Moya Wing Chun como um todo, isso é assustador. Isso é assustador. Então, claro, eu poderia fazer uma avaliação do Wing Chun na China, em Hong Kong, na Europa, assim, eu tive a oportunidade de encontrar o Wing Chun na Rússia, tem muitas na África, em várias localidades do planeta. Realmente eu consigo ter uma visão bastante ampla, mas eu gostaria de fechar esse tema mais na importância do Sifu diretamente, né? No campo do Wing Chun, mas a partir da relação com os próprios irmãos Kung Fu e com o próprio, né? Sikun Muyat e com a Sitai Alemoy. Júlio, pegando esse gancho, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, né, como Sifu, né, e como Sikun, né, porque você tem discípulos que já são mestres e esses mestres têm seus próprios discípulos, então muda um pouco a dinâmica, ou muito, né, deve mudar bastante a dinâmica, né, como líder de uma organização e tendo essa posição, né, de Sikun, né, e a relação com seus possumos, né? Então, conta pra gente como que funciona dentro da sua visão. Então, deixando de lado todo aquele meu passado marcial, né, que assim que pega boa parte da minha vida, mas falando da própria Moya Wing Chun, eu tive a oportunidade, Fábio, de passar mais tempo de vida dentro da vida Kung Fu do que fora dela. Eu entrei na família Kung Fu aos 22 anos de idade, hoje eu tenho 51, daqui a pouco faço 52, então eu tenho mais tempo de vida Kung Fu, né, assim, meu olhar de mundo é mais atravessado pela experiência, Sifu Todai, do que do período que não foi. Essa é a primeira coisa. E dentro da própria família Kung Fu, tem um outro recorte interessante. Eu tenho mais tempo liderando um grupo do que não liderando. E dentro desse tempo, isso eu como representante do Sifu, né? Porque assim, você tem um momento que você é só Sidai e você passa a ser Sirin. Isso é um recorte natural de qualquer um.
Mas quando você representa seu Sifu, você continua sendo o Todai do seu Sifu, mas você está representando ele. Então, eu tenho muito mais tempo dentro da família Kung Fu fazendo esses dois papéis do que apenas um. E mesmo como Todai e Sifu, o Todai sempre vai ser Todai, mas eu já tenho mais tempo na família sendo o Sifu do que não sendo. Então é quase como se o olhar da família Kung Fu fosse atravessado por essa perspectiva que é de trás para frente. Entende? Assim, a ideia da mobilização interpessoal, sobretudo indireta, ela é mais constante e presente do que da mobilização direta, do que da mobilização intrapessoal, que segue, e que é importante que siga para sempre. Você sempre vai ser Todai. Mas é muito natural esse processo. Entende? Assim, você como Sifu, isso me lembra também uma fala do Sifu, do nosso Sifu, que eu acho muito interessante, que ele fala o seguinte: se você quer entender a relação pai e filho, seja o melhor filho que você pode ser, sabe? Invista na relação pai e filho, na perspectiva de filho, e aprenda tudo, o que é ficção. Se você aprender tudo, você aprendeu metade, porque tem a mesma coisa do outro lado. Então, é interessante que você só vai verdadeiramente entender a relação pai e filho quando você dedicar profundamente a fazer isso, da perspectiva de filho, mas da perspectiva de pai. Então, quando você vira esse jogo, e olha que interessante, você não deixa de ser Todai, portanto, você continua aprendendo sobre aquilo. Mas quando você vira essa perspectiva de observação, você tem uma coisa muito interessante. Você revisita tudo que você aprendeu do outro lado. Só que com uma vantagem agora. Quando você está aprendendo lá o Paksal, lá atrás, você aprende o Paksal por meio da sua experiência. Quando você transmite o Paksal, você aprende a partir da experiência do outro. Só que esse outro, ele é ilimitado. São infinitos outros. Então você vai estar sempre aprendendo de novo aquele Paksal de uma perspectiva muito mais rica do que aquela intrapessoal. Isso vale para a técnica? Claro, mas não é dela que a gente está falando. A gente está falando de gente, de ser humano. Então, assim, quando você está nesse processo de desenvolvimento humano, voltado para a sua própria necessidade, fraqueza, medo, ambição, o que seja, isso é muito rico e assim tem que ser. Essa é a etapa do Min-san, que você tirar essas folhas, né, que encobrem. Só que quando você começa a ficar atento ao outro, você se vê. Você aprende de novo. Você vê os erros que você cometia, que você comete e que você pode vir a cometer. E, de novo, esse rol é ilimitado. São infinitas as pessoas que vão te oferecer essa possibilidade de aprendizado. E, para fechar, é justamente por essa diversidade de pessoas, que é uma característica da nossa instituição, a Moyal Wing Chun tem por, eu diria, DNA, né, um público muito, mas muito diverso, isso é maravilhoso, isso enriquece e potencializa ainda mais esse processo. Porque se fossem pessoas muito parecidas, ainda assim havia diferenças a serem extraídas ali. Mas são pessoas muito diferentes, com demandas muito diferentes, com situações de vida, histórias, ambições muito diferentes. Então, você, do lado como Sifu, você de verdade aprende muito mais. Como Sikun, eu diria que seria uma medida quase que de retirada. A posição Sifu, ela se mostra uma posição, entre aspas, passiva, né? Quer dizer, você se coloca, você se disponibiliza para o Todai e o Todai naturalmente te procura. Essa, em linhas muito gerais, seria uma boa conduta. Então, assim, a gente pode, muito entre aspas, colocar que seria uma condição passiva. Se você pensar na condição de um Sikun, e você bota assim, poxa, também é passiva sendo mais, é a mesma coisa. Então, em referência, olha que interessante, em referência à posição do Sikun, a posição do Sifu é o quê? Ele é ativo, entende? E aí, essa é a minha leitura. Sendo a posição de Sifu uma posição ativa, o que cabe, na minha leitura, como Sikun? Literalmente, recuar. Não me apresentar. Não me apresentar não no sentido de não me disponibilizar, mas não, isso é a minha leitura, não despertar, por exemplo, no meu Tosun, o direito de o desejo de aprender comigo, por exemplo. Que era uma coisa que eu notava claramente, né, vivido na perspectiva Tosun, com o Sikun Muya. Sabe? Cada vez que ele olhava para mim e para vários outros, eu falava assim, estou enchendo o saco dele. Eu dizia oi, ele, tá bom. Às vezes fazia uma pergunta, várias vezes, você faz uma pergunta para ele, né? Ele tinha uma maneira muito interessante de responder. Ele ia embora. Falei assim, Sikun, o que você acha disso aqui e tal? Ele olhava para você, mostrava o descontentamento e saía. Mas saía um pouquinho, não saia da sala, saia da sua posição, só para você não existir. Então é interessante, havia uma espécie de um desestímulo, né? Que botava numa condição muito especial. Primeiro, te coloca para pensar antes de falar. Tem um outro episódio que eu quero contar, né? Isso no Yamcha, lá em Nova York. Isso eu já tinha ido umas 3, 4 vezes, não lembro.
E aí o Siku Muyata, ele fala o seguinte: porque o fulano de tal, que era um mestre muito famoso, ele é um filho da puta, é um grande de um filho da puta. E eu olhando assim, assustado assim para ele, né? Porque era um mestre, um grão-mestre muito famoso de uma outra linha, de uma outra. Eu falei, você é um grande. E eu olhando assim. E aí daqui a pouco o olhar dele fez assim, bateu no meu. E ele sempre falava, understand what I mean? Tipo assim, você entendeu o que eu falei? Eu entendi. Ele falou, então repete. Aí, né, eu na mesa com o próprio Sifu estava olhei na mesa. Falei assim, não, o senhor falou que um determinado mestre não é uma boa pessoa. Ele falou assim, não falei que um determinado mestre não é uma boa pessoa. Eu falei nome, sobrenome e falei o que ele era. O que ele é? Eu falei, não vou perder tempo, né? Ah, esse fulano é um grande filho da puta, é isso mesmo. E aí continuou, né? E continuou falando. Naquela hora eu aprendi a não ficar com o olho bobo. Porque cada vez que eu estava olhando, que ele olhava para mim, eu já desviava, já servia o chá. Então é interessante que assim, a camada de aprendizado que eu tinha com o Taiko Muyata é interessante. Não era a da disponibilidade, sabe? Quase que muitas vezes, seja tutorial, seja didático. Não, pelo contrário, era uma experiência tão crua, dizendo o seguinte, pô, talvez não fosse para você estar aqui. Dê graças a Deus você está aqui. Sabe assim, aproveita ao máximo isso aí, porque já, só você estar sentado na mesa comigo já está no lucro. É evidente, né, que eu não tenho, né, nem a competência para fazer esse tipo de recurso que ele fazia, mas para mim ficou um registro muito contrastante entre a posição interpretada por mim, né, do que seria a minha função, a minha posição de Sifu e a minha função e a minha posição como Siku, né? Mais ou menos assim, grosso modo, eu tento conduzir essas duas camadas relacionais. Como que é a experiência marcial, agora falando de experiência marcial, né? Qual que é a sua visão sobre a experiência marcial, né? O que a experiência marcial pode trazer de benefício para quem pratica uma arte marcial? É claro que vai depender do processo, né, de que essa arte marcial é conduzida, mas dentro do seu trabalho, né? Como a experiência marcial ela trabalha o desenvolvimento humano? Eu só não digo que a arte marcial, a experiência marcial, a marcialidade deveria ser ensinada na escola, porque eu acho que ia ser pouco, né? Assim, seria pouco. A marcialidade é crucial da existência, da sobrevivência e da boa vida, de você viver bem. Você ter uma perspectiva, ter uma vida marcial, não é uma possibilidade, é uma necessidade. Parece ser essencial que seja dessa maneira. Então, a gente pode dividir duas coisas, né? Na ideia de uma marcialidade e de uma experiência marcial. Por isso que eu perguntei, física, porque ela pode ser experiência marcial e pode não ser física. Mas o mais importante me parece ser a marcialidade, né? Você tratar a vida como uma guerra deve ser tratada. E uma guerra tem dois fatores assim cruciais. O primeiro fator da guerra que é crucial é o resultado. Você errou na guerra, você morre. E a guerra não é simbólica. Então, você tratar essa experiência marcial, que é uma experiência simbólica, dentro dessa lógica de que se você errou, morreu, mas em morrendo você tem a chance de novo de tentar errar e morrer ou viver de novo, traz uma lógica, você aborda as situações de uma forma muito diferente. É como se você pudesse escolher, eu não quero ter 10 balas, eu quero ter uma bala, mas quero ter uma alça de mira muito bem afinada. Eu quero dar um tiro, mas eu vou dar para acertar. Então, esse pensamento marcial, ele precisa ser desenvolvido, ele não adianta ser teorizado. Essa lógica marcial, ela não vai ser aprendida em termos cognitivos, de fala, não, ela tem que ser vivida. E a gente chega na segunda parte da sua questão, que é da experiência. Essa experiência marcial, ela se dá de duas maneiras. De uma maneira física direta, portanto, através de dispositivos de movimento, de gestos de combate, ou de uma experiência vivencial, que é o que a gente chama de vida Kung Fu. Então, quando você tem uma experiência marcial efetiva, e aí não importa se é físico, né, ou se é metafórico, né, se foi na vida Kung Fu. Por quê? Porque um vai reforçar o outro. O que você não deve? Ter só um. Ter só a vida Kung Fu, ou ter só acesso ao físico do Kung Fu, isso seria uma espécie de despotencializar essa experiência. Mas me parece, Fábio, que a experiência marcial, né, ou de fato a marcialidade, mas a experiência marcial que é a ponte para a marcialidade é algo que divide de verdade, né, a maneira com que você vai transitar nesse planeta durante o período que você está vivo. Assim, é essencial. Assim, eu não consigo não enxergar
o mundo, assim eu toco a minha vida e as minhas relações, desde uma perspectiva absolutamente marcial, não pregada, não falada, não dita, mas efetivamente vivida. Bom, acho que para fechar, eu queria colocar uma última pergunta que tem duas vertentes aí. Primeira seria, né, quais são os planos pessoais para o futuro, né, ou as intenções, se é que dá para a gente fazer algum plano, né, mas pelo menos algumas direções. E a segunda é uma palavra para quem, né, está querendo iniciar essa jornada marcial, né? Quais seriam, né, não sei se uma direção, né, mas uma palavra mesmo para quem está interessado, para quem escutou, né, e também, né, quem quer entrar em contato, né, e basicamente isso, para a gente poder caminhar para essa última parte. Vamos lá, falar dos planos, né, do encaminhamento e uma mensagem às pessoas. Bom, por que eu estou nos Estados Unidos hoje? Né? Só rapidamente, em 2016 a gente teve um evento aqui nos Estados Unidos, que foi o aniversário da matriarca, Ellen Moy. Eu tinha vindo com o Sifu para o Canadá em outubro, para Nova York e para o Canadá. Voltamos para São Paulo, teve uma reunião, quem ia para acompanhar o Sifu em novembro, um mês depois, e não tinha ninguém para ir. Eu falei assim, então eu vou de novo, né? E vim. A minha irmã tem um apartamento, por acaso, tinha um apartamento vazio aqui em Miami. Eu consegui a chave com ela e hospedei tanto o Sifu e a Simô na casa da minha irmã, e foi interessante, né? Em todos esses anos, em praticamente 3 décadas, foi a primeira vez, né, que eu viajei com o Sifu e com a Simô e estava só nós 3, não tinha mais ninguém. E na sala da minha irmã, teve uma conversa que foi determinante, né, entre o Sifu e eu, a Simô não tinha chegado ainda, que dizia de uma certa, entre aspas, volta da Moyal Wing Martial Intelligence, esse trabalho do Sifu, para os Estados Unidos, né? Porque o Kung Fu do Sifu foi aprendido aqui nos Estados Unidos e veio para o Brasil. E no Brasil foi se espalhando, o que seja, mas a gente falou de uma volta. E aí teve uma conversa muito emblemática, né, minha com o Sifu comigo, né, sobre essa possibilidade de eu vir para cá. E ele me falou algumas coisas, né, que naquele momento eu falei, eu já vi esse filme, né, lá em 95, né, acho que vou de novo, né. E foi interessante que eu já cheguei no Brasil, né, avisando para todo mundo que eu ia mudar para os Estados Unidos. Já cheguei lá. Assim, né? Não era quando se falou de eu vir, não era uma possibilidade, era questão de tempo. E o que eu sabia, e isso de novo tem esse pensamento marcial, eu não sabia como fazer, mas eu sabia o quê. Assim, eu vou entrar pela porta da frente. Eu não vou entrar como turista, eu não vou fazer outras coisas, eu venho para isso e isso eu vou fazer. Muito comum o brasileiro imigrar e trabalhar em restaurante, fazer assim, não, eu vou para isso e isso eu vou fazer, vou me preparar para isso. Voltei para o Brasil, comecei a estudar sobre o processo imigratório. E foi interessante que isso pressupõe um investimento muito grande de tempo, de organização, de dinheiro, de uma série de questões, emocional, de você desmontar tanta coisa que você tem durante tanto tempo no Brasil. E aí eu iniciei o processo pela Califórnia, né, foi por lá que comecei. E aí esse advogado de imigração conversando comigo, ele falou, Júlio, o seu currículo, né, pelo seu currículo, eu acho que você consegue aplicar para um visto que, na verdade, é o melhor de todos os vistos. Né? Assim, e realmente você sente quando você entra pela porta da frente. Foi o visto que o Einstein conseguiu quando veio para os Estados Unidos. Né? Chamam de Einstein Visa, muitas vezes. Chama-se indivíduos com habilidades extraordinárias. É um visto chamado EB1. Né? É o único que não precisa, talvez o único que não precise de um sponsor aqui, ou de um emprego, ou de uma pessoa. Você vem por quem você é. Eu preparei um dossiê, investi tudo marcialmente nisso, foram 2.000 e tantas páginas, né? E foi aprovado de cara esse visto. Então, vim para cá com esse foco, né? Assim, de começar, e assim vou fazer. Então, o que eu vejo hoje aqui, né, nos Estados Unidos como plano, como objetivo? Primeiro, a ideia da intercontinentalização da família Kung Fu, da família Joleu, do clã Joleu. Em outras palavras, nós temos membros da Europa, temos membros na África, temos membros no Brasil, mas eu não moro no Brasil, eu moro fora do Brasil e temos alguns membros dos Estados Unidos já. Então, o que acaba acontecendo? Né? Exatamente esse processo intercontinental, né? Que são vários continentes pegando as culturas, os jeitos, as maneiras, e de que maneira que cada pessoa diferente, cada discípulo ou aluno diferente, ele tem acesso ao mesmo saber e o que vira. Né? Quer dizer, vira uma coisa diferente. Então, a ideia de
fomos prejudicados, evidentemente, por esse processo da pandemia que neutralizou ou impediu as viagens, mas nós temos hoje na família de Oleo, são exatamente 50 membros vitalícios, são 50 discípulos, 50 pessoas que estão nessa condição. Então, nós temos toda uma programação de idas minhas ao Brasil e de vinda deles aqui para ficar aqui em casa. O local que a gente mora foi pensado nisso, assim, um local que a gente pudesse receber essas pessoas. E como eu não tenho outra atividade aqui que não seja essa, é manhã, tarde, noite e madrugada, da mesma forma que eu tive a oportunidade de comer o próprio seafood nas dezenas e dezenas de vezes que a gente viajou para o exterior. Então, o meu objetivo aqui não é outro do que era no Brasil, que é o quê? Continuar crescendo a família Kung Fu em termos de diversidades. E mais do que tudo, se tem uma palavra que define essa maneira com que eu vejo a vida, é integração, integrando. Sabe? É botando pessoas juntas, é botando pessoas bem diferentes, próximas, e aprendendo umas com as outras. Para fechar, eu tinha pedido uma mensagem sobre essas pessoas, né? Eu vou terminar como eu comecei, como eu contei lá atrás sobre o meu Sirrinho Celito Weiner. Tipo assim, quer começar? Começa logo, não enrola, né? Porque essa primeira atitude marcial é a única se você não fizer, se você não tiver, entende? Então assim, se você pensa em começar, começa. O Siku Muyate tinha aquela frase ele associada assim: você quer ser bom? Seja. Quer ser bom uma coisa? Seja bom. Simples assim. Quer emagrecer? Emagrece. Quer parar de comer besteira? Para. Sabe? Quer fazer? Faz. Então, quer começar? Comece. Então, se eu posso dizer alguma coisa para quem quer começar, comece. E para quem não quer começar, queira. Vale a pena. Mestre Júlio, queria agradecer pela oportunidade, né, por ter compartilhado um pouco da sua história. É claro que não dá, a gente, né, em uma hora não tem nem como, né, ter essa pretensão aí de alcançar, né, o quão grande é a sua experiência, né, dentro das artes marciais, principalmente dentro do Wing Chun. E eu queria agradecer também por ter você como Sirrim, né? Eu acho que as pessoas que vêm antes da gente sempre contribuem direto ou indiretamente no processo daqueles que chegam depois, né? Então, com certeza, eu e o Rodrigo não estaríamos aqui se não tivesse, né, a sua influência, né, dentro da família de alguma forma. Então, obrigado pelo seu tempo, né? E espero que a gente possa fazer outras entrevistas para a gente continuar aí o nosso bate-papo e agregar aí na jornada dos futuros praticantes, enfim. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado. Deixa eu, então, palavras finais. Eu me lembro, eu escutei do Sifu uma vez sobre um diálogo entre o Sikun, né, e um outro grão-mestre, assim, um patriarca também muito famoso, muito associado às questões de combate, do que seja, né? Lá em Nova York, essa conversa. E nessa conversa, esse patriarca, esse grão-mestre, que já é falecido, né? Ele disse que o Sikun tinha que agradecer muito a ele, porque a família Kung Fu do Sikun só era tão poderosa em Nova York, porque enquanto ele estava lá no Mokun, tomando chá com o Sifu, ele estava na rua lutando. E o Sikun teria dito mais ou menos o seguinte, né? Então você devia me agradecer muito também. Porque enquanto você estava lutando, tinha alguém cuidando do Sifu, para poder ensinar você a lutar. Então, Fábio e Rodrigo, sem sombra de dúvidas, falo para vocês dois, se existe da parte de vocês algum nível e eu acredito que exista, né, de respeito e de admiração por mim, tenho absoluta certeza do respeito e da admiração que eu tenho por vocês. Porque vocês são os caras que estão no Brasil, vocês são os caras que estão com o Sifu, vocês são as pessoas que estão fazendo acontecer a visão do Sifu para que eu possa fazer acontecer a minha. Então, pode ter certeza que se existe, eu sei que existe respeito e admiração, a gente só não consegue dimensionar. Mas saiba, eu quero falar isso publicamente, do respeito e da admiração que eu tenho por você, Fábio Camp, por você, Rodrigo Gerola, pelo fato de vocês estarem no Brasil, ao lado do Sifu, cuidando dele. Parabéns.